Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletricidade Elétrica. Meu nome é Luiz, sou técnico informática eletrônica. Primeiro vídeo da playlist de eletrônica para iniciantes, para quem está começando na área, para quem está fazendo um curso e quer aprender a montar o seu próprio circuitinho já com o material adquirido. Então, aqui é o nosso primeiro curso, né? Vamos ver tensão, resistência e corrente, que é o básico, né? Você tem que saber que a tensão elétrica, na verdade, ela é uma diferença de potencial entre dois pontos. A gente sempre vai medir a tensão elétrica a partir de dois pontos, uma referência e um nível. A nossa referência aqui é o 0 volts, que é o fio preto, e entre aqui e aqui temos uma elevação de 5 volts. Então, essa diferença de potencial é a tensão, a partir de um ponto de referência. Se a minha referência é ao contrário, se a minha referência agora é aqui, então a minha elevação de tensão é negativa. Se eu for daqui para cima, eu vou ter menos 5 volts. Vamos ver isso aqui na prática aqui com o multímetro. No multímetro eu vou utilizar um básico, como eu falei no vídeo anterior para vocês, durante a apresentação. Eu vou colocar aqui na escala de tensão até 20 volts, né? Então aqui do fio preto, que é a referência do multímetro é o preto aqui, o cabinho preto. Então, do fio preto até o fio vermelho, eu tenho 5 volts. Se eu mudo a referência, se eu pego o vermelho aqui e vou medir o preto agora com positivo, a minha diferença de potencial entre esses dois fios se torna menos 5 volts, que eu estou invertendo o sinal. Tá? Então, a diferença de potencial a gente sempre vai medir entre dois pontos, que é a tensão. Então, nós temos uma tensão aqui de 5 volts para o circuitinho. O circuito que eu vou montar, eu vou deixar aparecendo aí na tela, que é uma fonte de alimentação, alimentando um resistor de 1 kΩ. E para isso eu vou fazer o seguinte, mas para isso, primeiro eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona a matriz de contato, né? Esse modelinho que eu tenho aqui, ela aqui em cima e aqui embaixo, ela é similar assim na configuração, né? E aqui no meio ela é um pouquinho diferente. Como é que funciona uma matriz de contato? O que eu vou mostrar aqui embaixo é o mesmo que aqui em cima. Se você ver, tem mais menos. Ou seja, todos esses pontos daqui até aqui, todos esses pontos eles estão curto-circuitados. Esses pontos eles estão unidos em si dentro da matriz. Aqui em cima também. Todos esses pontos, todos esses pontos aqui de cima, em linha, toda essa linha, ela está ligada entre si, mas ela não está ligada com o de baixo, né? Ela está separada do de baixo. Esse aqui só está ligado com a linha de cima, com esse maisinho aqui também. E aqui é a mesma coisa também, o maisinho, essa linha aqui de cima, está ligado até esse aqui, todos aqui de cima estão ligados em si, e aqui embaixo também. Esse aqui estão ligados entre si, mas não está ligado entre um e outro. Aqui embaixo a coisa é um pouquinho diferente, né? Aqui a ligação da matriz é em colunas. Essa coluna está ligada toda, essa daqui está ligada toda, mas essa coluna não está ligada com essa. Então, quando a gente vai montar um componente na matriz, a gente coloca os seus terminais em colunas diferentes, assim. Se eu ligar o componente assim, na mesma coluna, eu estou curto-circuitando seus terminais. No caso aqui, eu estou desligando o componente, né? Ou no caso, se eu ligar a fonte de alimentação na mesma coluna aqui, eu estou curto-circuitando, gerando um curto-circuito na fonte, que eu posso até danificar o circuito da fonte. Então, toda vez que eu for usar ligar um componente na matriz, eu ligo assim, colunas diferentes, sempre colunas diferentes, ou assim, que essa bancada de colunas, ela não é ligada fisicamente com essa outra. Então eu posso ligar ele desse jeito, pulando esse vale aqui. Esse vale é destinado para CIs. Depois, mais tarde, eu quero apresentar alguns componentes lá na eletrônica digital. Nós vamos usar alguns CIs, então vocês vão ver como é que fica a montagem. Agora, nos circuitos elétricos, o que vocês precisam saber é que os componentes têm que ser ligados em
aqui no caso, em colunas diferentes. Num dos próximos vídeos, quando a gente estudar sobre a associação de resistores, quando eu quero ligar dois resistores juntos, botar eles em série, assim, ligar um com o terminal do outro, eu posso ligar assim. Eu tenho que um terminal fica distinto, numa coluna distinta. O segundo terminal tem que ficar, o segundo terminal do primeiro componente tem que ficar junto com o primeiro terminal do segundo componente, assim. Então eu estou ligando os dois pontos. É como se eu fizesse isso aqui, colocasse os dois terminais juntinhos, certo? Mas isso aí vocês vão pegando com a prática, conforme vai utilizando. O que vocês precisam saber nesse começo é sempre ligar o componente em colunas diferentes ou em bancadas de colunas diferentes, assim. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um circuitinho ali, que seria uma fonte de alimentação, que ela é ligada a um resistor. Então, quando eu tenho uma tensão associada com o resistor, eu tenho uma corrente elétrica, né? É o efeito causado pela tensão aplicada ao resistor. Se eu pegar na fórmula ali, corrente é igual a tensão dividido por resistência, e botar esses valores, substituir esses valores na fórmula, eu vou ter que a corrente é igual a 5 volts dividido pelo resistor, que é 1K. 1K é igual a 1000 ohms, né? Então, calculando matematicamente aquela equação ali, eu vou ter que a minha corrente é igual a 0,005 ampere, né? É um número meio difícil de se falar, 0,005 ampere, né? Então, para isso existem algumas notações que a gente pode utilizar, e a gente utiliza muito na eletrônica, que é a notação de engenharia, que é aqui eu tenho uma colinha aqui do que eu estou falando para vocês. Então, só vou apresentar essa partezinha aqui, ó, que a gente utiliza a notação científica, notação de engenharia, perdão, notação de engenharia. Quando eu tenho 1 dividido por 1000, que é o caso que eu tenho aqui, um número dividido por 1000, o 5 dividido por 1000, a gente diz que 1 dividido por 1000 é 1 mili. Para simplificar a escrita ou a fala, né? Que é igual a 1 m minúsculo, que é 1 mili. Então, esse 5 dividido por 1000, aqui da tensão pela resistência, é igual a 5 miliamperes, tá bom? 1 dividido por 1 milhão é 1 micro. Esse valor a gente encontra facilmente em capacitores, né? A gente vê os capacitores em microfarad, né? Também 1 dividido por 1 bilhão é 1 nano. Aqui está errado, aqui não é um M, aqui é um N minúsculo. 1 nano, quando é 1 dividido por 1 bilhão, 1 nano. E também eu tenho os múltiplos para cima, né? Os múltiplos, né? Quando eu tenho 1 vezes 1000 é 1 quilo, 1 quiloohm, 1 kilovolt. 1 vezes 1 milhão é 1 mega, 1 vezes 1 bilhão é 1 giga, né? Então essa notação simplifica mais os números para a gente, por isso que utilizamos. Então, trazendo aquele circuitinho circuito que eu apresentei para vocês ali, vamos montar ele aqui na minha matriz de contato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no menos aqui o fio preto da fonte e no mais aqui em cima o fio positivo da fonte. Pronto, pessoal, o circuito já está montado aqui. Ó, nós temos a fonte de alimentação positivo ligado nessa linha de cima, que é toda junta, como eu já expliquei para vocês aqui a matriz. Terra da fonte, a referência da fonte ligada na referência do meu circuitinho da matriz de contato, que é tudo junto aqui. Desse ponto aqui da referência, eu trouxe na mesma coluna de um dos terminais de resistor, um fio. Então, eu estou colocando ele junto com a minha referência do circuito aqui embaixo. E a mesma coisa em cima. Do positivo da fonte, eu estou colocando na mesma coluna que eu botei o outro terminal do resistor. Colocando esses pontos juntos, né? E agora vamos ligar o nosso circuitinho. Liguei o circuitinho lá. E então, se eu chegar com o multímetro agora, e vamos ver qual será a nossa tensão
em cima do resistor. Colocar o multímetro aqui na escala de tensão contínua, desse lado, até 20 volts. Deixa eu ver aqui uma coisa. Assim. Deixa eu pegar minha referência aqui, colocar no GND de um lado do resistor e o positivo do outro lado. Vou ter 5 volts em cima. Eu tenho 5 volts em cima do meu resistor, que é a mesma tensão aqui na fonte. É a mesma. Para medir a tensão elétrica, é bem desse jeito que eu fiz aqui, ó. O multímetro, as ponteiras do multímetro, elas têm que estar em paralelo com o nosso componente. Assim, desse jeito. E aí, eu tenho a referência aqui, o 0 volts, e o outro lado, no outro ponto, para saber a diferença de potencial. Então, 5 volts. Se eu, em vez de ter as ponteiras, eu vou ter aquela situação que eu mostrei anteriormente ali. Vou ter uma tensão negativa, menos 5.4, porque eu estou mudando a referência do circuito. Bom, para medir a tensão, então, eu tenho que botar do lado, vamos dizer assim. Tem que botar as ponteiras do multímetro do lado do componente. Encostando mesmo, tem que encostar lá no componente. Não é só aproximar, né? Tem que encostar fisicamente no componente. Aí. Agora precisamos medir a corrente. Eu quero medir a corrente que circula por esse circuito. A corrente de um sentido convencional, ela sai do positivo da fonte, passa pelo nosso componente aqui, pelo resistor, e volta pela referência da fonte. O sentido real da corrente é inverso, mas a gente estuda, tanto na física quanto na eletrônica, o sentido convencional da corrente. Positivo, passa pelo elemento, passa pelo circuito e volta pela referência da fonte. E para medir a corrente? Bom, a corrente, para medir o multímetro, para ele ler a corrente elétrica, o aparelho ele tem que estar em série, ele tem que ligar junto com o circuito, ou seja, a corrente que antigamente circulava só pelo circuito tem que começar pelo circuito, passar pelo multímetro e voltar para o circuito. A corrente elétrica desse circuito vai ter que passar pelo circuito de leitura do multímetro. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, desliga sempre o circuito antes de fazer qualquer modificação nele. Eu vou modificar um ponto, vou abrir o circuito dessa maneira, ou seja, a fonte vai estar aqui ligado ao meu fio, só que o meu fio agora está em outra coluna, o fio da referência, não está na mesma coluna do circuito aqui, do resistor. Então eu coloquei ele em outra coluna, eu abri o circuito está aberto. No multímetro aqui, nós vamos escolher a escala. A gente viu que pelos cálculos vai dar 5 mA, então a escala aqui eu vou colocar a leitura de até 20 mA aqui embaixo. E manter, como é em miliampere, eu vou manter como eu escolhi essa escala de 20 mA, de até 20 mA, eu vou manter o fio vermelho do multímetro aqui, ainda nesse lado desse terminal. Se eu quisesse medir tensões maiores, acima, até 10 amperes, como mostra aqui embaixo, eu tenho que usar essa outra função nesse aparelho aqui. Como a corrente é baixa, então vamos utilizar aqui mesmo. Vamos mudar o circuito. O circuito está ligado novamente. Aqui, como é que eu vou medir a corrente aqui agora? Como é que eu vou fazer a corrente circular aqui pelo circuito? Eu vou botar um terminal do multímetro na referência, o terminal preto do multímetro, estou colocando a referência da fonte, e o outro terminal vermelho do multímetro, eu vou colocar no resistor. E olha o que eu tenho ali, 5 mA. Tenho 5 mA circulando. Essa diferença ali de
0,4 ali que está dando, é porque a fonte não fornece os 5 volts, não fornece os 5 volts teóricos, lógico, vai dar uma diferençazinha. Tem também a diferença da resistência aqui. Deixa eu desligar aqui o circuito. Se eu quiser, tipo, eu escolhi eu calculei ali no circuito teórico 1 kΩ. Mas se eu medir aqui vamos botar aqui na escala de até 2000 ohms, né? Que é 2K. E se eu medir aqui a resistência em cima, o valor de resistência desse resistor, eu não vou ter os 1000 exatos. Eu tenho um erro, que é normal acontecer com esses componentes, né? Que é 993 ohms, né? Não chega a 1000, mas é bem próximo. Nada. Se eu pegar um outro componente de 1000 aqui, até posso mostrar para vocês que o valor ainda altera, ó, entre eles 995, 994, não é bem exato. Eles trabalham com uma margem de erro, esses componentes. Claro que existem componentes, esse aqui meu, eles são de até 5% de erro, mas tem componentes que oferecem uma tolerância de erro menor ainda, então ele fica bem próximo do valor teórico. Bom, pessoal, essa é a primeira demonstração prática de um circuito elétrico para vocês. Você pode ver que eu utilizei uma fontezinha de carregador celular como fonte de alimentação do circuito, né? Então são componentes simples que nós temos em casa para começar uma bancadinha de eletrônica e aos poucos ir agregando mais componentes e mais equipamentos para melhorar o nosso circuito, né? Esse aqui é um circuito inicial, bem básico nas aulas de física e aulas de eletrônica. É um circuitinho só com resistor. A partir do próximo vídeo nós teremos a associação de resistores em série, que são resistores ligados um atrás do outro, praticamente, vamos dizer assim. São resistores compartilhando o mesmo terminal, né? Assim, sempre ligando na mesma. Quando quiser ligar o componente juntos, um dos terminais sempre tem que estar na mesma coluna da matriz, desse jeito. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários ou no e-mail eletricidadeletrica@gmail.com. E se vocês tiverem mais sugestões de outros circuitos, querem apresentar para o pessoal também, se vocês tiverem sugestões de circuito, podem mandar lá para o e-mail eletricidadeletrica@gmail.com. E vai ter um materialzinho bem básico escrito, vai ter um materialzinho bem didático escrito lá no blog eletricidadeletrica.blogspot.com. Espero que todos tenham gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Fui!